Tcharam! Muito bem. Mais um vídeo. Eu não sou o Daniel Alvarenga, mas estou trazendo mais um vídeo para vocês. Muito bem. Laboratório de telecomunicações tem a pretensão de mostrar algumas coisas, algumas funcionando, outras só explicando, né, só no quadro, né? Tanto quanto possível, eu vou montando aqui na bancada e apresento a vocês, né, para vocês verem, pelo menos verem como funciona. Então, hoje, por exemplo, eu só vou explicar, mas já na próxima aula eu vou mostrar um oscilador funcionando, né? Mostrar a modulação no gerador e um oscilador funcionando. O esquema do oscilador montado no protoboard, já está testado isso. Então, eu tenho lá o oscilador Hartley, o oscilador Compt e o oscilador a cristal de quartzo, né? Então, a próxima aula, provavelmente eu já vou dedicar inteira a osciladores. Sendo que em tecnologia, eu também vou dar osciladores, né? Então, aqui um resumo da nossa sequência, que são sinais de radiofrequência, o que é radiofrequência, o que é a propagação, a transmissão por cabo coaxial, por linha aberta, qualquer coisa assim, e pela propagação da ionosfera, a reflexão ionosférica, a comunicação com o espaço, com a estação internacional, por exemplo, né? Eu, de repente, até, se eu conseguir, eu faço uma gravação, ou aproveito uma gravação de algum radioamador conversando com os astronautas, né? Vários radioamadores brasileiros conversam com os astronautas quando a ISS, quando a Estação Espacial Internacional, quando ela passa sobre o Brasil, em vários horários, eles têm na agenda deles atividades de comunicação com radioamadores, né? Porque é um meio bastante seguro deles manterem a comunicação com a Terra. Não pense que não existe chance de ter falha da comunicação deles com a NASA. Até porque, quando eles estão do outro lado do planeta, né, a única possibilidade é eles se comunicarem com os Estados Unidos através de satélites, passando de um satélite para outro, e estações colocadas nos países pela NASA para manter a comunicação. Então, as agências espaciais do mundo todo, nos Estados Unidos, o próprio Canadá tem, a França tem um convênio com o Brasil, por exemplo, né? Então, na Barreira do Inferno, em Natal, bem no litoral mesmo de Natal, perto do Cajueiro, o maior cajueiro do mundo, fica em Natal, perto da praia de Búzios, né? E tem lá a Barreira do Inferno, né? E tem uma exposição para visitantes, você pode ir lá e visitar, ver os foguetes, e tem uma base militar onde eles fazem lançamentos de foguetes que vão até microgravidade, vão a 100 quilômetros de altitude, levando experimentos de várias pessoas. Então, muitos professores de biologia, de química, de várias áreas, montam experimentos e os experimentos são colocados na ogiva do foguete e ele é lançado a 100 quilômetros de altitude, passa lá um tempo, depois ele desce e ele é resgatado com o experimento e quem propôs o experimento, então, vê o resultado. Então, tem coisas assim, por exemplo, germinação de determinadas sementes em microgravidade. Quer dizer, na ausência de gravidade, uma plantinha germinar, né? Existe isso. Eu me lembro até que eu assisti a palestra de uma professora que um dos trabalhos dela era esse, né? Professora de biologia. E tem vários experimentos. Então, lá na Barreira do Inferno, eles têm um convênio com a França, por exemplo, que a França lança o foguete Ariane da Guiana Francesa, que é pertinho ali de Natal,
quase na mesma latitude, né? Quase a 0 grau na linha do Equador, né? E como eles lá da França, eles não têm como monitorar a subida do foguete, então eles montaram um equipamento na Barreira do Inferno, em que o Brasil pode usar também para os seus próprios lançamentos, e que o Brasil monitora o lançamento dos foguetes da Guiana e mandam para a França, para o centro de controle na França. Mas tem centro de controle no mundo todo, não é só a França, a Inglaterra tem, Estados Unidos e Canadá. A Europa tem a Agência Espacial Europeia, que faz parte do consórcio da Estação Internacional. Mas a comunicação com o ISS é uma coisa muito interessante, eu vou falar rapidinho aqui. Então, antena, propagação, como é que a onda de rádio se propaga, antena, transmissora, receptora, a modulação, que é uma forma de você, por exemplo, colocar a tua voz numa onda de rádio, essa onda de rádio vai se propaga pelo espaço, ela pode vazar a ionosfera, se ela tiver uma frequência superior a 30 MHz, as variações de amplitude ou de frequência dela, ou até outros tipos de modulação, que são combinações de amplitude e frequência e fase. Então, a tua voz vai junto, essa informação de voz, ela vai montada em cima da onda que está transportando para o espaço. Então, a gente chama de onda portadora, né? É o nome dado para essa onda que vai se propagando pelo espaço. Se ela tiver, por exemplo, variação da amplitude dela de acordo com a tua voz, você chama de modulação em amplitude. Se a frequência dela varia, aumenta e diminui de acordo com a tua voz, você chama de modulação em frequência. E tem outras, que é a modulação em fase, são modulações mais complicadas. Então, tem a modulação que combina modulação em amplitude, modulação em fase, e em vez de mandar um sinal de radiofrequência, vão vários ao mesmo tempo sendo transmitidos, né? Várias ondas portadoras sendo transmitidas. Numa portadora de frequência mais alta, colocam várias portadoras de frequência mais baixa, por exemplo, 256 portadoras. Imagine 256 geradores de sinais, né? Cada um ajudando a transportar a informação. Essa que a gente assiste na TV digital, por exemplo, que é o QAM, modulação em amplitude, né? Quantização em amplitude, que tem modulação em fase e amplitude, são 256 portadoras. Então, quando você vê aquele número QAM 256, são 256 portadoras. E o número 256 não é à toa, não, é porque é uma potência de 2, entendeu? É por isso que é binário também, está envolvido. Muito bem. O que mais? Depois da modulação, eu vou dar o exemplo de modulação em amplitude e frequência. Vou falar dos osciladores, que é quem gera o sinal inicial, que vai ser amplificado, colocado na antena e vai ser transmitido para o espaço. O receptor, quer dizer, o trabalho inverso, receber o sinal de rádio e separar a informação. O exemplo que eu vou dar vai ser o do modulador, o demodulador de amplitude. O rádio, na sua versão mais simples. Sabe o radinho de pilha, né? Ou o rádio do automóvel, né? Do carro, rádio do carro? É isso, eu vou dar uma ideia de como é que ele funciona. E, por último, o transmissor, né? Então, eu vou mostrar aqui, provavelmente, um transmissorzinho de FM, o diagrama do transmissor de FM que tem lá no Cefet, no laboratório. E eu vou analisar os blocos dele e vou explicar como é feita a modulação, como é feita a amplificação até jogar para a antena, né? Muito bem. Então, só um instante. Pronto.
Então vamos lá. O que são sinais de radiofrequência? A sua forma mais simples, que eu posso começar a dar exemplo, é você pegar um pedaço de fio e ligar numa pilha. Isso eu pretendo mostrar a vocês funcionando. Eu acho que eu já tinha até mostrado, quando eu pego uma fonte, boto um fio ligado de um lado para o outro e raspo e sai um barulho no rádio, né? Porque quando você coloca uma pilha ligada num fio, passa uma corrente elétrica e isso gera, tem uma regra, foi inventado isso, hein? Isso não existe não. É como se formassem linhas de campo magnético em volta do fio. É mentira. Não existem linhas nenhuma de campo magnético. Isso é ficção. Mas essa ideia foi feita porque eles pegavam um ímã, colocavam uma folha de papel em cima do ímã, jogava pó de ferro em cima do ímã e as limalhas, os pedacinhos de ferro, eles formavam pequenos ímãs e ficavam orientados norte e sul um para o outro e ficavam todos espalhados assim, e eles desenhavam no espaço em volta, em cima da folha de papel, em volta do ímã, como se fossem linhazinhas, porque os pedacinhos se uniam um ao outro, formando linhas. Então eles imaginaram aquilo como linhas do campo de força magnético, né? Na verdade, não existem linhas nenhuma. Aquilo ali foi um efeito da limalha. Mas essa ideia serviu para fazer todo o estudo de magnetismo que existe até hoje, né? Então, a densidade de fluxo de campo magnético, da mesma forma, a densidade de fluxo de campo elétrico, o campo elétrico entre duas armaduras, duas placas de capacitor, por exemplo, existe uma força elétrica das cargas positivas e negativas numa placa e na outra, encostado no isolante. Isso carrega o isolante com cargas elétricas e ali aparece uma força de atração entre as cargas elétricas, mas não existem linhas de força de campo elétrico ali. Mas eles imaginaram que, se existissem, seria mais fácil calcular a densidade do campo de força, o número de linhas que existiria entre uma carga positiva, uma carga negativa, outra. Isso também foi feito para o magnetismo. Então, eles estabeleceram, baseado na bússola, né? Porque a bússola já funcionava, eles não sabiam qual era o princípio. Até hoje não se sabe, né? Essa ideia toda de magnetismo, ela encaixa perfeitamente, mas ninguém sabe o que é magnetismo. De fato, ninguém sabe. Todo mundo calcula, todo mundo usa, colocam um robô em Marte, mas ninguém sabe o que é campo gravitacional, campo magnético e a força nuclear. Ninguém sabe qual é a origem de cada uma dessas. Embora os cientistas calculem tudo baseado nisso, mas ninguém tem a menor ideia de qual é o princípio disso, a natureza disso. É totalmente desconhecida. É mesmo. Se você perguntar a algum físico, ele vai dizer: o Aristotele está maluco. Não. Presta atenção, peça a ele para definir, por exemplo, campo magnético, né? Ele vai dizer, é uma energia, pronto, ferrou. Porque tudo que você diz é uma energia é voodoo, entendeu? Já é feitiçaria, né? Então já é uma coisa que está além da nossa compreensão. Então eles estabeleceram, por causa da bússola, que as linhas de força iriam do Polo Norte para o Polo Sul. Então, num ímã, deixa eu melhorar isso aqui. Aqui está o planeta Terra. O planeta Terra gira inclinado, 23 graus aproximadamente, em relação ao plano do Sol. Então, aqui está o Sol, né? A Lua está mais ou menos aqui no mesmo plano, mais ou menos. A Terra é inclinada 23 graus em relação
ao eixo em direção ao Sol. E por isso é que geram as estações do ano. Então, quando o Sol está batendo mais no hemisfério norte, quando o Sol está batendo mais no hemisfério sul, quando muda de lado. Então, quando o planeta muda desse lado para o outro lado, então ele vai com a mesma inclinação, girando em volta do Sol. Quando ele chega do outro lado, o sul, o hemisfério sul, está mais exposto. Quando ele está do lado de cá, o hemisfério norte está mais exposto, né? Então, isso que faz verão e inverno norte-sul. A minha professora na escola ensinou que era porque era uma elipse e o Sol se aproximava da Terra no verão e se afastava no inverno, né? Havia essa deturpação da coisa, mas não é nada disso, não. É porque o eixo da Terra é inclinado, é que faz isso. Muito bem. Então, aqui, se você puser uma bússola, um ímã, o ímã vai se orientar assim. Aqui é o norte do planeta. Norte geográfico. A geografia, o estudo dos mapas, deu como sendo aqui o norte e aqui o sul geográfico. Aí, então, quando eles puseram o ímã, um lado do ímã apontou para cá, perto do norte. Na época até era mais próximo. Então eles disseram o seguinte: então esse lado do ímã está apontando para o norte. Esse lado do ímã está apontando para o sul. Foi assim que nasceu a orientação magnética. Quer dizer, a orientação geográfica nasceu muito antes, baseado em estrelas, onde era o norte, onde era o sul, né? Era uma orientação geográfica. Quando eles perceberam, parece que foi em 300 anos de Cristo, que descobriram isso a primeira vez na Grécia. Há uma pedra chamada magnetita, é o nome da pedra, e por isso o nome é magnetismo, né? Por causa do nome da pedra. Em geologia, a pedra chama-se magnetita. Como tem o granito, como tem o mármore, o mica, feldspato e etc., que compõem o granito, tem a magnetita. E a magnetita tem essa propriedade mágica, né? Que ela se orienta de acordo com outras forças emanadas de outras pedras magnéticas também, magnetitas também, né? E aí chamaram de magnetismo por causa disso. Então, o ímã, ele se orienta. O lado que virou para o norte do planeta, aproximadamente, eles chamaram de norte do ímã. Prestem atenção nisso. Então, isso aqui é o norte do ímã. Norte do ímã. E esse aqui é o sul do ímã. Bom, eles também perceberam que quando você colocava um ímã perto do outro, o norte de um apontava para o sul do outro, e vice-versa, cada um deles. Então, chegou-se à conclusão que o planeta é um ímã gigante. O planeta, de fato, tem níquel e ferro circulando numa camada, não é no núcleo, muita gente diz que é no núcleo, não é no núcleo. Essa camada de níquel e ferro, ela circula um pouco abaixo da crosta terrestre e tem rios, verdadeiros rios, dutos em várias direções, não é uma camada uniforme. Então, de acordo com o giro da Terra, esse material em estado líquido ou quase líquido, sob pressão, por isso que ele não perde o magnetismo, que é outro detalhe importante, que o material muito aquecido ele perde a propriedade magnética. Então, esse material está líquido, mas como ele está sob pressão, ele mantém a propriedade magnética, né? E então esse material circulando é um ímã gigante na Terra. Então, conclusão: o norte do ímã aponta para o sul do planeta, sul magnético. Sul magnético. E o sul do ímã
aponta para o norte magnético. Cuidado, porque a maioria das pessoas diz assim: existe uma diferença entre a posição do norte magnético e o norte geográfico. Sim, existe uma diferença entre o norte magnético da bússola, o norte do ímã, e o norte geográfico. Porque onde está o norte geográfico é o sul magnético do planeta. Percebeu? E onde está o sul geográfico é o norte magnético do planeta. Porque os nomes que foram dados ao ímã foram baseados no polo geográfico e não no magnético. Então, quando se diz a declinação magnética, que é o ângulo que faz, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, atualmente está em quase 23 graus, 22 e pouco. Há 40 anos atrás era 17 graus, porque essa camada de magma, quando ela vai girando no planeta, ela vai mudando de posição o ímã terrestre. Então, tem um cientista da NASA que eu vi um documentário ele dizendo que, pela idade da Terra, ele estimou que o campo magnético da Terra já deu a volta completa 60 vezes, desde que ela começou a estabilizar, né? E ele continua girando, né? Aí você pensa assim, e o dia que o campo magnético virar ao contrário, a Terra vai fazer blum, de repente, igual o ímã faz. Não, não vai não. Até porque ele pode ir até um certo ponto e os rios subterrâneos mudarem a direção e ele acabar girando e voltando para outra posição, ou vai dar a volta completa, não interessa. Não vai acontecer nada. Vai acontecer com a radiação que vem do Sol. Isso já está acontecendo, né? Já existe uma variação grande da radiação vinda do Sol em direção à Terra. O efeito da radiação já está mudando por causa do giro do magnetismo da Terra, né? Que protege as ondas eletromagnéticas que vêm do Sol. Muito bem. Então, isso aqui existe aqui também. Então, quando as cargas elétricas do positivo para o negativo, mão direita, quando elas passam ali, elas geram um fluxo magnético que circula assim, ó. Vou colocar aqui, vou ficar de cá, para vocês entenderem. Olha aqui, ó. Então, se o fluxo magnético vem do positivo para o negativo, perdão, se a corrente elétrica vem do positivo para o negativo, mão direita. Polegar indica o sentido do fluxo magnético. Perdão, de novo. Indica o sentido da corrente elétrica, do positivo para o negativo, no fio. Então, o fluxo magnético gira assim. Isso é invenção. Não tem nada ali girando, isso é bobagem. Mas isso ajuda muito. Eu estou girando aqui que é para não enrolar no fio. Não se assusta, não. Mas isso é que ajuda a você compreender um monte de coisas. Por exemplo, quando você aplica uma senoide no primário do transformador, ela aparece no secundário invertida, né? E é o fluxo magnético que explica essa inversão de polaridade. Quando tem a lei de Lenz, por exemplo, quando você pega uma bobina ou um fio e você aplica uma corrente, ela gera um campo magnético que gera uma corrente contrária. Quem é que explica isso? É exatamente essa teoria do fluxo magnético sendo criado e sendo extinto que faz isso. Você já viram aquele livrinho que dá choque quando você abre? Ele tem uma pilha, e você abre ele, tu leva um choque que joga o livro longe. Tem uma bobinazinha de fio ali, que quando você abre, tem um interruptor que faz assim, pá, 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 pá. Ele liga e desliga rápido uma lâmina que vibra, e você leva aquele choque. A partir de 1,5 volts, ele gera ali centenas de volts, entendeu? E você leva um choque. Baseado em quê? Em fluxo magnético variando. A corrente varia, o fluxo magnético varia. Quando ele varia rápido, ele induz uma tensão alta na bobina. E aí te dá um choque forte. A partir de 1,5 volts, ele gera 100, 150 volts. Muito bem. Não pense que você vai gerar energia gratuita, por favor, né? Já bastam os vídeos que estão no YouTube falando de energia grátis, né? Free energy,
né? Por favor, nada disso, né? Porque quando ele pega a tensão da pilha e pulsa ela, faz um chaveamento nela e transforma em alta tensão, a quantidade de energia é a mesma, a potência é a mesma, né? Então, significa que se ele aumenta a tensão, a capacidade de corrente diminui, porque o produto tensão-corrente tem que continuar sendo o mesmo, né? Fora as perdas, né? Então, não imagine, vou gerar uma fonte de alta tensão, vou alimentar minha casa com uma pilha. Não, não vai. Então, esse campo magnético, se você ficar trocando a polaridade da pilha, vou desenhar uma pilha aqui, e depois eu troco a polaridade dela, e isso está ligado num fio. Fio, vou botar aqui o condutor. Pode ser cobre, alumínio, ouro, prata, ferro, qualquer coisa. Repara, eu troquei a polaridade. Então, a corrente faz isso, depois ela faz isso. Faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Então, isso aqui gera um campo magnético que faz isso e faz isso. E faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. E ele vai se propagando no espaço. Se lá na frente tiver um fio com o mesmo ângulo desse fio, se você tiver dois fios paralelos, o campo gerado por um vai atravessar o outro e vai produzir corrente no outro. Então, esse campo magnético vai produzir positivo aqui, negativo aqui, positivo aqui. Vai aparecer uma tensãozinha, eu estou falando, porque imagina isso longe, né? Então, o campo magnético sai daqui, ele vai abrindo, expandindo, expandindo, expandindo. Lá longe, você vai pegar só um pedacinho dele, uma fraçãozinha dele. Porque isso que eu estou imaginando aqui, uma esfera, por exemplo, não é uma esfera. Aqui no meu exemplo, como é um fio, ele sai como se fosse uma rosquinha de biscoito Globo. Entendeu? Deu fome. Então, imagina que o pneuzinho da rosquinha de biscoito Globo, né? Aquele pneuzinho. Imagina ele aumentando de tamanho. Que beleza, hein? Um biscoitão. Lá longe, a quantidade de energia de um pedacinho igual da antena é pouquinho, porque ela foi espalhando, né? E como é quase esférico isso, né? Então tem uma equação básica que é assim: quando você dobra a distância, a quantidade de energia reduz 4 vezes. Então você tem uma distância, chega uma quantidade de energia. Se você dobrar a distância, a energia daqui é 4 vezes menor do que aqui. Então imagina, metade. Não, tem uma energia aqui. Aqui tem metade daquela. Aqui tem um quarto. Aqui tem um oitavo. Entendeu? 1,16, 1,32, 1,64, 1,128, 1,256. Cada vez que vai baixando a energia, vai perdendo 3 dB de potência. Então, longe, isso dá 120 dB a menos. Então, um sinal mínimo, quase nada, chegando do lado do outro lado. Aí você chama isso aqui de antena e chama isso aqui de antena. Essa aqui é a fonte de energia. Então, aqui na fonte é o transmissor, TX. Antena transmissora. Do lado de cá é a antena receptora. Aí você chama de RX. Então, TX e RX, transmissor e receptor. Qual é a diferença entre antena, transmissor e receptor? Pode ser nenhuma. Mas se o transmissor for muito potente, a corrente que passa na antena transmissora é muito grande, muito alta, e os condutores têm que ser espessos, grossos, né? Na antena receptora, lá longe,
a quantidade de energia é muito pequenininha. Então, embora a antena seja do mesmo tamanho, esteja com a mesma orientação, se ela está na vertical, a outra também tem que estar na vertical, por exemplo, né? A quantidade de energia que chega lá é pouquinha, não precisa ser uma antena com tubos grossos para suportar grandes potências, grandes correntes, como na transmissora, né? Mas se você fizer duas antenas idênticas, botar uma no transmissor, está adequada para o transmissor, suporta a corrente gerada por ele, se você pegar uma antena idêntica à transmissora e botar lá, vai receber perfeitamente, entendeu? A quantidade de energia calculada que chega lá tranquilamente. Tem um livro do Barradas, que era da Embratel, grande Barradas, engenheiro Barradas, né, que ele ensina a calcular isso para enlaces entre dois pontos, né, conexão entre dois pontos, por visibilidade. Você está vendo um ao outro, né, ou não está vendo, mas a onda vai direto até lá. Eu não lembro se ele tem para cálculo por reflexão na ionosfera, né, que a reflexão na ionosfera é diferente. Inclusive, na reflexão na ionosfera, pode acontecer de você colocar a antena transmissora na vertical e a receptora você ter que inclinar, porque a reflexão muda o plano de polarização da onda e pode ser que outro ângulo seja favorável para receber, entendeu? Não no mesmo ângulo. Então, se é vertical aqui, não é necessariamente vertical lá. Pode ser que seja diferente. Mas quando é assim, uma visível para o outro, você tem que botar no mesmo plano. Ou vertical ou horizontal. Se você botar uma na vertical, outra na horizontal, o campo magnético atravessa longitudinalmente e a tensão gerada é quase nenhuma, porque o campo magnético variável passa pelo fio e não atinge o fio todo. Então, quando o campo magnético sai assim e ele passa no fio todo, existe a máxima indução. Então, por isso que se a antena transmissora está na vertical, a receptora também é colocada na vertical, né? E assim por diante, horizontal, horizontal. Muito bem. Então, eu já fui até o princípio da propagação, já disse o que é radiofrequência, mas eu vou explicitar. Na próxima aula eu vou botar as faixas. Então, qualquer coisa de 3 kHz a 300 GHz é onda de rádio. Onda de rádio. Não tem nada a ver com material químico, elemento químico rádio, que a Marie Curie descobriu a emissão de materiais, de ondas, a partir do núcleo do átomo. Não tem nada a coisa a ver com a outra. Lá, a radiação são partículas do núcleo, né? Nêutrons, onda eletromagnética e elétrons. Onda eletromagnética é o que eles chamam de ondas alfa, né? E, perdão, gama. Alfa são 2 elétrons e 2 prótons. Beta é um elétron. E gama é uma onda eletromagnética com frequência muito alta, acima da frequência de raio-x. Eu vou dar o espectro eletromagnético na próxima aula e vou dar as faixas de frequência, mas por hoje eu vou ficar por aqui. Já expliquei como é que a onda de rádio se propaga, já dei uma ideia de o que é uma antena transmissora e uma antena receptora. Falei disso aqui, é muito importante isso aqui, porque fala-se muito errado por aí. Há alguns anos, há 20 anos atrás, eu estava dando uma aula para a turma da meteorologia, e quando eu falei isso, eles acharam muito estranho, porque principalmente em meteorologia, todo mundo fala da declinação magnética do Rio de Janeiro, que é de 22, era na época 22 graus, entre o norte magnético e o norte geográfico. Aí eu disse para eles, o norte magnético da agulha da bússola e o norte geográfico do polo norte da Terra. Porque perto do polo norte da Terra, geográfico, está o polo sul magnético.
Eles acharam isso muito estranho, nunca se ouviu falar disso. Aí eu fui procurar um livro que dissesse isso. O único, na época, que falava disso, ainda bem que era o Ramalho, o famoso Ramalho. O famoso Ramalho tem um parágrafo dedicado a isso. Um parágrafo dedicado a isso, se eu não me engano, no alto de uma página à esquerda. Eu me lembro até hoje. Atualmente não. Atualmente você já encontra no Wikipédia explicando que o sul magnético é ao lado do norte geográfico, entendeu? E hoje em dia você já vê isso aqui na internet, né? Mas até bem pouco tempo atrás não tinha essa informação e muita gente boa falava errado, muita gente boa. Mas eu encontrei, felizmente na época, encontrei o Ramalho para mostrar, ó, tá aqui, o Ramalho disse que é, né? E é óbvio, né? A explicação é óbvia. Se aqui é o norte do ímã, lá é o sul. Não pode ser ao contrário, né? Não pode ter o norte apontando para o norte. Não é possível, né? Muito bem. Então, eu vou fechar por hoje. Agradeço a presença de vocês. Muito obrigado. Muito boa noite. Agradeço também aqueles que virem assistirem a aula depois gravada, né? Mais tarde eu vou subir para o YouTube e depois eu mando o link para vocês de todas as aulas, tá bom? Eu estou devendo isso, tá bom? Pessoal, então, que está aqui presente, muito obrigado. Quem assistir depois também, muito obrigado. Vá no YouTube, no meu canal Arídio Eletrônica, é só você botar no Google Arídio Eletrônica e você vai encontrar o link no YouTube do Arídio, né? E aí você vai lá e você dá um joinha nos meus vídeos, se inscreva no canal, ative o sininho. Muito bem. Obrigado, pessoal. Boa noite para todo mundo. E saúde, saúde, saúde. Vou encerrar a gravação.